Vou gravar na máquina então. Vamos lá então. Estamos iniciando aqui mais um estudo. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? É sempre bom a gente estar aqui para estudar a Bíblia. E nós vamos hoje começar orando, né? Como de costume aqui. Nós já fizemos aqui os nossos pedidos, agradecimentos, né? E nós vamos começar aqui orando então, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, por todo o seu cuidado, pelo seu carinho na nossa vida, Pai. A gente sabe que por nós mesmos nós somos pecadores, imperfeitos e falhos, Senhor. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem um plano na vida do Júnior, da Simone, do Nicolas, do Lucas, na minha vida e na vida de quem está assistindo agora esse estudo, Pai. Eu quero te pedir uma bênção na vida de cada um aqui, que está aqui ouvindo, que está aqui conosco, que essa pessoa possa ter a certeza do seu amor por ela, Pai. A certeza de que aquilo que nós estamos estudando aqui não é para que o Senhor nos ame mais ou menos. Tudo aquilo que estamos aprendendo é para que a gente possa ter um relacionamento com esse Deus maravilhoso, porque o pecado trouxe essa divisão, trouxe esse problema todo, essa problemática toda. E nós queremos aqui, Pai, colocar a nossa vida nas suas mãos, que o Espírito Santo venha ser o professor nesse momento, que não venha eu a falar com os meus lábios imperfeitos e impuros, mas que o Espírito Santo de Deus possa vir a nos ensinar nesse estudo, Pai. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Semana passada, então, nós falamos sobre o batismo, né? Eu estou em débito aí com vocês porque tem alguns estudos que eu não subi ainda no YouTube, é pela correria, mas assim que eu tiver um tempo eu vou subir todos ali, vou montar uma playlist, né? Que nós estamos acabando aqui. Os estudos, se eu não me engano, são 20, nós já estamos no 16, né? Passa rápido, né? Então, hoje nós vamos estudar um estudo, um material muito bacana, né? O tema é Jesus e o estilo de vida cristão, né? É bem interessante, né, que Deus ele nos criou de forma o quê? Integrada, né? Então, a gente em si funciona tudo junto no coletivo, né? Todo mundo é assim. Então, muitas pessoas pensam assim, né? Não tá atualizando a página de vocês, ou tá? Não tá atualizando? Estranho. Vocês estão vendo o que Seja aí? muito Posso orar com você, né? bem. Deu uma bugada. Pera, deixa eu tentar compartilhar de novo aqui. Às vezes dá essas bugadas doidas. Muito bem. Agora vocês estão vendo aí, né? Pronto, agora carregou. Muito bem. Então, a gente sempre se depara aí, né, com uma série de questões, né, que eu estava falando. As pessoas falam assim, como a gente já estudou sobre isso, né? Mas algumas pessoas falam assim, físico, mental, espiritual, eles são coisas separadas, mas a Bíblia ensina que não. Porque a gente tem a gente é uma alma vivente. Não temos, né? Já falou isso no estudo sobre a morte, sobre o estado do homem, né? E tudo que a gente faz acaba influenciando, né? De uma vez que a gente conhece a Cristo, se entrega a Ele, Deus faz uma mudança na nossa vida, né? E essa mudança, ela é vista e sentida por todos que estão ao nosso redor, né? E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, né? Qual é o estilo de vida? Como é que vive uma pessoa que foi transformada por Cristo? Primeiro texto de hoje, então, que nós vamos ler, está lá no livro de Mateus, capítulo 6, o verso 25 a 34. Mateus, capítulo 6, o verso 25 a 34. Abra lá na sua Bíblia. Só isso. Melhorou um pouco aqui. Isso, melhorou um pouco. Melhorou agora. Isso. Mateus 6, 25 a 34, né? Nós vamos ler aqui juntos, tá bom? Quem achou e quiser ler, fica à vontade. Mateus 6, o 25 até o 34. Pode ler, Marcos? Pode? Todo mundo Por achou? isso vos digo.
Todo mundo achou, né? Será que Pode ler, acharam? Lucas. Pode ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvago ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuraram todas essas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Exato. É, alguém gostaria de comentar? Pode ser você, Lucas, se alguma coisa que você entendeu desse texto. Na Você... verdade, esse texto foi mais para mim, né? Para mim não, para todos, né? Que a ansiedade tá aí pelo mundo todo, né? A gente Sim. fica tão ansioso no que vestir, no que Sim. falar e não acaba perguntando para Deus, né? Que é o mais importante. É, Sim. é isso que eu entendi, né? Pelo que o texto fala, né? Aham. Que, Não, você tá que certo, é isso. nós, o que nós mais temos é a ansiedade. Por exemplo, eu tenho ansiedade de fazer a faculdade já estou bem ansioso e eu Aham. tenho que confiar e deixar nas mãos de Deus, né? Sim. Aham. Legal. Mais alguém quer comentar, pessoal, sobre isso que foi lido? O interessante aí é que o texto, ele parece muito atual, né? Mas ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás, para mostrar que o homem ele sempre foi ansioso, né? Porque a ansiedade é uma característica humana, né? E o que que é ansiedade? É excesso de futuro, né? E muitas vezes a gente vive lá no futuro já e nos preocupamos demais, né? É, até um tempo atrás a gente estava falando ali, né? Para eu ter um relacionamento com Deus, eu preciso mudar as coisas, né? Eu preciso deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. E não é isso, na verdade, né? Porque se fosse depender de nós, a gente tava perdido, né? É Deus que capacita, é Deus que abre o caminho, né? Deus sabe, até o texto está falando aí, né? Deus sabe que a gente precisa comer. Deus sabe que a gente precisa pagar a conta. Deus sabe que a gente precisa ter o dinheiro do final do mês para a gente se manter. Deus sabe de tudo isso, né? E a gente vê a demonstração de que Deus se preocupa, né? Conosco, né? Então nós não devemos sofrer por antecipação, mas devemos fazer o quê? Entregar a Jesus as nossas ansiedades, né? Então, o texto fala, ó, se Deus cuida de uma ave pequenininha, né? Quanto mais de vós, né? Quanto mais de nós. Ó, se Deus ele cuida de uma flor, né? Que não cai, não morre sem o consentimento de Deus, né? Quanto mais de nós, né? Então, para a gente conseguir, né? Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, precisamos de confiança, precisamos de relacionamento, né? E isso é um privilégio, né? A gente entregar as nossas preocupações a Deus, né?
Isso é muito importante. O que que isso tem a ver, né? Tem tudo a ver. Não vamos estudar aqui, que isso aqui que nós lemos tem tudo a ver, principalmente a parte de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque é nítido, né? Que o ser humano, naturalmente, ele não faz isso. O ser humano, ele busca primeiro os seus interesses, né? Ele quer primeiro que Deus abençoe ele. Aí, se Deus me dá o que eu quero, aí sim eu sigo a Deus, né? Aí sim eu entrego meu coração para Deus. Fica uma barganha, uma troca. Então eu quero um brinquedinho novo, eu quero tal coisa, se Deus me dá, eu amo ele. Se não me dá, né? E não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Tem coisas que a gente vai pedir que Deus não vai nos dar porque não vai ser bom pra gente. Então, pergunta 1 aqui. Que princípios básicos, que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? Vamos abrir lá na nossa Bíblia, em 1 Coríntios 10:31. Abra lá na sua Bíblia. Então, nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, aí depois vem Atos, Romanos, depois de Romanos vem 1 e 2 Coríntios. Nós vamos ler no caso 1 Coríntios 10:31. Na sua Bíblia, Nicolas, não sei se você está com ela aí, eu tenho uma igualzinha. A página é a mesma, inclusive. Na sua Bíblia, está na página 1077, tá? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, tá bom? Quem achou, pode ler aí. Vou ler, Marcos. Pode ler. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso. Então, o cristão, ele vive com esse princípio básico. Tudo que ele faz, ele busca fazer para a glória de Deus. Porque se você for olhar a nossa própria glória, né, fazer uma coisa porque eu sou bom, bom na verdade a gente não é. Isso é uma coisa que a gente não é bom, né? O que há de bom em nós vem de Deus, né? Tiago 1,17 diz assim, que Deus Deus é o doador de toda a dádiva, de todo dom perfeito, né? Tudo aquilo que é bom vem da parte de Deus. Então, se existe algo bom em mim, se é que existe, mas o que é de bom em mim, em você, né? É Deus, tá? Então, como Deus é a fonte de tudo e nós somos salvos pelo poder, pela graça de Deus, o cristão agora ele quer viver para a glória de Deus. Por quê? Porque ele quer que outras pessoas sejam alcançadas pela sua vida. Então é algo natural querer viver para a glória de Deus. Essa é a vida que traz sentido, de fato. Essa é a vida que traz propósito. Essa é a vida que traz alegria, viver para a glória de Deus, né? Para mostrar a transformação para as outras pessoas, a transformação que Deus fez e faz na minha vida. Então, esse é o princípio básico que deve dirigir a vida do cristão. Quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, é tudo para honra e glória de Deus. Você vê que aqui fala comer, né? E beber, né? Então, assim, comer é um ato também de adoração, tá? Então, a maneira como a gente come também afeta o nosso relacionamento com Deus também, né? Isso é bíblico. Até aqui tudo bem, né? Alguma pergunta? Então, que princípio deve dirigir a vida do cristão? Fazer tudo para a glória de Deus, né? Muito bem. Pergunta 2. Como Deus considera o corpo humano? Nós estamos aí em 1 Coríntios 10. Vamos voltar um pouquinho lá para o 6. 1 Coríntios 6, o verso 9, o verso 19 e 20. Vamos abrir aqui. 1 Coríntios 6, o verso 19 e o 20. Quem achou aí, quiser ler, pode ler, tá, gente? Vou ler, Marcos. Pode ler. Será que vocês não sabem o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele.
Isso, você vê que a palavra aí, glorificar, né? Dar glória a Deus é nítido aí, né? Também de novo a repetição, né? E aí você vê o pensamento de que o nosso corpo, ele é o quê mesmo? Templo do Espírito Espírito Santo. Santo, né? Vai ter um estudo aqui sobre o Espírito Santo, a gente vai entender melhor, né? Mas o que que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, quem é, na verdade, né? É a terceira pessoa da Trindade. E, para resumir, né? Deus Pai é Deus por nós. Cristo é Deus conosco, porque ele se fez um conosco, se fez um homem, habitou aqui, né? E continua sendo Deus homem. E o Espírito Santo é Deus em nós, né? A partir do momento que a pessoa se entrega a Deus, né? O Espírito Santo passa a trabalhar na vida dela do lado de dentro. Antes da pessoa se entregar a Deus por meio do batismo, o Espírito Santo trabalha do lado de fora. É um trabalho mais difícil e vai conduzindo a pessoa para a entrega. Quando a pessoa se entrega, ela passa a ser morada do Espírito Santo, né? Por isso que a Bíblia fala, olha, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, né? Mas depende da gente deixar o Espírito Santo morar em nossa vida, né? Então, é por isso que a gente consegue viver uma vida coerente. É por isso que a gente consegue viver uma vida cristã correta, uma vida que dê frutos corretos, uma vida como a de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a morar em nós. Antes disso, não. Por mais que eu faça algo bom, aquilo pode estar contaminado pelo egoísmo, né? Então, não é porque eu faço atos bons que eu estou salvo, que eu estou vivendo com Deus, né? Mas o contrário é verdade. Quando eu estou com Deus, eu produzo obras de justiça, né? Por quê? O corpo humano, ele é o quê? Ele é templo do Espírito Santo, né? Tudo bem até aqui? Quem quer comentar alguma coisa, observar, fazer alguma, falar alguma dúvida? Agora é o momento. Não? Nenhuma dúvida? Então Deus considera o corpo humano como templo do Espírito Santo, né? Nós não fomos comprados por nós mesmos, né? Por isso nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo, com a nossa vida. Muito bem. Pergunta 3 aqui. Que outros conselhos encontramos para manter mente e corpo saudáveis? Esse conselho eu gosto muito, muito, muito. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. Olha só. Filipenses capítulo 4, verso 8. Nós estávamos em 1 Coríntios. Depois de 1 Coríntios vem 2 Coríntios. Aí depois vem Gálatas. Depois vem Efésios. Depois vem Filipenses. Tá? Então, um pouquinho depois só. 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. E depois já vem Filipenses. Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. Todos acharam? Pode ler se você quiser. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Terminou já? Já. É que essa versão é um pouquinho diferente, aí às vezes eu me perco, né? Muito bom, muito bom. Então, o texto está falando assim, ó. Encham a mente de vocês com tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor há nisso pensai. O que isso quer dizer pra gente? O que vocês acham? E aí agora, hein? O que isso quer dizer? Um de cada vez, tá? Não precisa brigar, não. Pra falar. Que eu entendi aqui, que eu li na minha Bíblia, é que tem que fazer tudo, andar pelo certo, fazer o correto, né? Interessante, né, o seu ponto.
Aí, na verdade, o texto ele vai mais profundo ainda, que ele fala, ó, do que a gente deve pensar, né? No finalzinho, ó, Sim, nisso pensai. Se você for parar para pensar, o que é a capital do nosso corpo? É a mente, né? A mente. A mente é que domina tudo. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu como, aquilo que eu falo, determina muito quem eu sou, muito mesmo, né? Então, por exemplo, aquilo que eu vejo, que eu ouço, né? Visão, audição, né? Hoje a gente vê muita porcaria. Celular, né? Filmes e séries, jogos, enfim, muita porcaria. Ah, não tem problema. Tem. E a régua é essa aqui, ó. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há. Por quê? Porque uma vez que nós fomos salvos em Cristo, nós temos que ser purificados dia a dia, né? Então existe muito lixo, né? Vamos dizer assim, na nossa mente. Existe. Existe muita porcaria que a gente foi guardando e Deus ele quer fazer o quê? Uma limpeza. E para isso nós temos que o quê? Pensar naquilo que é bom, principalmente nas coisas de Deus, né? Então eu tô ali, por isso que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,17, fala assim, ó, orem sem cessar. Então eu vou trabalhar conversando com Deus. Estou aqui fazendo compra no mercado, converse com Deus, né? Procure sempre pensar em assuntos puros, né? E isso é um exercício, tá certo? Isso é um exercício. A gente meditar, a gente ler a Bíblia todo dia. Como é que a gente quer ter pensamentos puros, né? Como é que a gente quer estar alinhado com Deus se essa nossa mente está cheia de porcaria, pornografia, está cheia de vício, está cheia de violência, está cheia de palavrão? Não dá, né? Automaticamente eu me afasto de Deus com essas coisas. Por isso que eu tenho que todo dia ter tempo para estudar a Bíblia, tenho que ter tempo para orar, para que aí a minha mente ela vai ser o quê? Acostumado com aquilo que é puro, com aquilo que é bom, com aquilo que é amável, com aquilo que é de boa fama. Tudo bem até aqui? Então aqui está falando o quê? Mente e corpo saudável, né? Por que corpo, né? Porque o nosso corpo também ele é muito afetado pelo que a gente pensa, né? Se você for parar para pensar, muito do que das doenças que a gente tem começa na mente. Ó, vou dar um exemplo. Quem é mulher aí sabe. Vou dar dois exemplos, né? Quem é mulher aí vai saber, né? Dá aquela cólica, né? E aí, pera, vou colocar ali uma água quente, né? Água quente ali na barriga ali que melhora. Melhora ou não melhora? O que vocês acham? Vocês entenderam? Água quente, a bolsa de água quente ali para cólica, né? Mulher que eu não sei porque eu não sou mulher, né? Mas as mulheres dizem que resolve, né? Na verdade, isso é um efeito que a gente chama placebo, né? A pessoa entende que ficou bem, né? Ela acreditou que aquilo faz diferença, mas na verdade, diferença mesmo não faz nenhuma, tá? É um efeito placebo. Outra coisa, por exemplo, a pessoa tá doente, né? Aí você dá uma cápsula pra pessoa. Só que você esvazia lá, lava a cápsula, deixa ela vazia. A pessoa vai lá, toma aquilo, né? Você coloca lá um pozinho, uma farinha lá. A pessoa não vai saber que tá vazio. Ela vai achar que tem dentro uma cápsula de remédio, mas na verdade tem farinha, né? Farinha de mandioca, vai. Ou farinha de trigo. Só que ela pode achar que, ó, é remédio, eu vou ficar bom. E o cérebro entende aquilo ali como algo, poxa, top, vou ficar bom, né? Assim também é a nossa mente. Se a gente se alimenta com porcaria, coloca na nossa mente porcaria, nossa vida vai se tornar uma porcaria. Eu sei que é forte falar isso, mas é a pura verdade. Vai olhar para a vida das pessoas que são assassinos, as pessoas que são estupradores, as pessoas que brigam direto na casa, as pessoas que só dão trabalho, as pessoas problemáticas. Olha a vida delas e vê o que tipo de conteúdo que elas consomem, o que elas veem, o que elas ouvem, o que elas falam. Você vai ver que é isso, né? Então, por isso que a Bíblia fala disso, né? Para a gente manter a corpo, a mente saudável, precisamos, além de estar em comunhão com Deus, mas precisamos também filtrar aquilo que a gente vai assistir, ouvir e falar. Tudo bem até aqui? Um comentário? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Quietinho. tranquilo.
Tá dando para entender? Tá falando muito rápido, muito Não, devagar? tô dando pra entender sim. Tá, vamos à próxima então. Qual foi a alimentação que Deus deu para o ser humano assim que o criou? Interessante essa pergunta aqui, né? Qual foi então? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Gênesis 1, 29. Primeiro texto ali, tá? Primeiro texto ali da Bíblia. Primeiro livro, aliás, da Bíblia. Gênesis 1, o verso 29. 1, 29. Quer que eu leia, Marcos? Pode ler. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Deu próximo ou não? Só isso. Não, pode ser só esse. Aí esse texto aí tá falando assim, ó, quando Deus criou o homem, qual foi a alimentação que Deus deu quando criou? Interessante, ó. Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então aí fala de frutas, verduras, leguminosas, cereais. Fala carne aí, não? Fala boi. Não, Fala não? Fala ou não não, fala? não. Não? Por que que não fala? E veja, eu não tô falando que é pecado comer carne, tá? Não falei isso não. Mas fala aí que boi, eis que, ó, vou ler o texto de novo, ó. Eis que vos tenho dado toda a picanha, toda a linguiça, todo o frango assado, frango frito. Tá aí que tá dizendo isso? Hã? Não tá, Não. não Esse tá. daí é o Lula falando. É, isso é o Lula falando. Ah, Gabriel. É, o que que o texto quer dizer aqui, ó? Que Deus, quando ele criou o homem, ele deixou a alimentação o quê? Natural. Tudo que está na terra, frutas, verduras, hortaliças, leguminosas, isso é suficiente para nossa alimentação, tá? Ah, então não pode comer carne. Veja, eu não falei isso, né? Carne, alimentos de origem animal, não são os melhores alimentos, né? Na verdade, Deus, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Não vou entrar muito no detalhe, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas na verdade, quando a pessoa ela se alimenta muito de carne, ela fica doente, né? Gente, isso que eu tô falando é ciência, tá? Só você ir atrás, você vai ver. Tem um estudo que saiu um tempo atrás que falou que o uso de carne vermelha mais de 3 vezes por semana pode predispor a pessoa ao câncer, né? Além de doenças vasculares, tudo mais. Então, o que é o ideal para a dieta humana? O ideal é a pessoa não comer alimento de origem animal, né? Mas isso é uma transição. Eu vou falar por mim. Eu fiquei bastante tempo sem comer carne, né? E aí, pela correria, né? Que eu se encontrava, né? Até hoje também tá bem corrido. Hoje eu como, mas eu como bem pouco. Carne vermelha, eu quase não como, né? Eu, outras coisas eu como, mas eu como bastante verdura, né? A gente gosta de comer mais verdura. Então, qual que é o conselho aqui que eu dou para você, né? Com base nesse texto que nós lemos, tá? Conselho é o seguinte: diminua a carne, diminua alimentos de origem animal e aumente os de origem vegetal, tá? Então, coma mais castanha, nozes, frutas, verduras que a gente come muito pouco. E olha aqui, ó, olha a última parte do texto, ó. Ser-vos-á para mantimento. Sabe que essa palavra mantimento aqui no hebraico, ela não está falando assim, ó, vai ser para vocês comida. Ela representa comida e também representa como remédio, como se fosse para manter a saúde, né? Teve um filósofo grego, que o nome dele é Hipócrates, eu acho, se não estou enganado. E ele disse assim, que o teu alimento seja a tua comida, que a tua comida seja o teu alimento. Já viram falar essa frase? Já viram? Não, Não? eu nunca ouvi. É, que teu alimento seja a tua comida, que a tua comida seja o teu alimento. Então, o que acontece? Hoje a gente come muita porcaria e depois quer ter saúde, não vai dar bom, sabe? Imagina aqui você agora, né? O Júnior. Tá aí, Júnior?
Vou usar você num exemplo aqui, uma ilustração. Tá aí, Júnior? Imagina que o Júnior está construindo uma casa para ele. Bom, né, Júnior? Tem lá o dinheiro, tá construindo, né? Imagina que você tem, 300 mil na conta. Aí você vai construir uma casa para você. É bom ou não é? Tá quietinho, Júnior, hoje. É bom, é bom. É bom, né? Aí você vai falar assim, ó, eu vou lá no depósito e você compra o material do pior que tem. A areia da ruim, tijolo do ruim. A areia você vai lá na praia, pega um pouquinho de areia de praia e joga ali no meio. Cimento do ruim, não faz uma fundação direito. O que vai acontecer com essa casa? Vai ficar frágil, né? No mínimo, né? Vai ficar uma Vai porcaria ficar ali. frágil, vai cair. Exatamente. Se você olhar, o único. Ó, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Talvez você nunca pensou nisso aqui. O único bloco, o nosso corpo é como se fosse um edifício, né? A Bíblia até fala como um templo, né? Um edifício. O único elemento que a gente tem para construir os blocos, o cimento, a areia, o concreto do nosso corpo é o que a gente come. Pararam para pensar já? Não tem outro material que é usado para constituir o nosso corpo. A minha mão aqui, ó, ela foi construída por meio do que eu como. O meu olho aqui, ó, por meio do que eu como. Ele é construído e reconstruído e reparado por meio do que eu como. Meu cabelo, meu dente, meu coração, meu pulmão, por meio do que eu como. Então, se eu como porcaria, eu vou ficar doente. Não tem essa história, ah, não. Que nem tem alguns cristãos que falam assim, ó, é só orar que Deus abençoa. Isso é balela, gente. Isso aí é Satanás tentando a gente se destruir e depois colocar a culpa em Deus. Não, não existe isso. Nós temos que procurar ter uma alimentação o mais saudável possível, né? E quando eu tô falando isso, não tô falando para você mudar de um dia para o outro, não. É uma transição. Bom, eu não vou falar muito disso agora, mas uma última coisa que eu vou falar. Sabe uma coisa que todo mundo deveria parar de tomar? Refrigerante. Se você toma refrigerante, repense do que você está colocando. Ah, mas tem gente que dá pro filho, dá pra esposa. Ué, mas você não ama seu filho, não ama sua esposa? Por que você dá isso aí? Refrigerante é o alimento mais cancerígeno que existe. Dá câncer, gente. É um negócio que faz muito mal. Coloca um monte de porcaria ali. Então, refrigerante, excesso de açúcar, alimentação industrializada. Nós temos que ir para o quê? Para alimentação mais natural. Isso é um processo muito importante da gente fazer. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Tudo Bem, bem. né? Importante isso aqui, né? Algumas pessoas falam assim, ah, mas a Bíblia não fala sobre saúde. Fala, porque Deus quer que a gente tenha saúde, né? Inclusive, ele mostra quais são os alimentos ideais, né? Para a gente comer. Agora entra naquela questão que o Júnior perguntou ali outro dia, né? E a gente vai falar disso, né? Depois do dilúvio, Deus permitiu ao ser humano comer alguns tipos de carne. Veja que, olha que interessante. Nosso corpo, ele não foi feito para comer carne, tá? Começa por aí. A nosso aparelho digestivo, ele não é de animal carnívoro, ele é de herbívoro. Ele não foi feito para projetar para comer carne, tá? Não é um alimento saudável para a gente estar comendo ali direto, né? Tem gente que se não tiver um pedaço de carne no prato, a pessoa não come, né? Come triste, né? Então nós temos que aumentar, comer mais verduras, mais frutas, né? Isso é importante. Por isso que Deus é muito sábio, né? E quando ele nos criou, ele nos deu ali as frutas, verduras. Quando o homem foi criado, no mundo sem pecado, ele não comia carne, tá? Não comia. Depois do dilúvio, Deus permitiu ao ser humano comer alguns tipos, não todos, tá? E quando eu falar que Deus permitiu, não quer dizer que eu tenho que encher a cara, né? Ah, mas então pode comer carne de boi? Então eu vou comer um boi por dia. Não, não faça isso, você vai morrer, né? Ah, eu vou comer um bife por dia. Não faça isso, que você vai ficar com colesterol alto, vai fazer mal para você, né? Carne não é o melhor alimento, né? Então, aumente frutas, verduras, hortaliças na sua alimentação e diminua a carne. Carne, queijo, leite, diminua. Comece a colocar mais fruta, mais verdura na sua alimentação, que você vai ver que vai dar bom, né? Deus é sábio no que faz. Então, depois do dilúvio, como eu falei, Deus permitiu alguns alimentos, né?
Então vamos ler aqui, eu vou ler, tá? Vou abrir aqui, ó. Abra aqui na sua Bíblia. Nós estamos em Gênesis. Então, Gênesis, esse é do Levítico. Levítico 11. Levítico capítulo 11. Abre lá na sua Bíblia. Levítico capítulo 11. Na Bíblia do Nicolas ali, tá na página 102, tá, Nicolas? Estava acompanhando aí com a gente também. Página 102, tá? Levítico 11. Vocês acharam aí? Acharam aí? Achei. Acharam? Ó, eu vou ler aqui. Hoje a gente tem bastante textos, tá? Então, eu vou ler esse aqui, tá? Ó, vou ler o verso 2 aqui, ó. 11:2. Digam aos filhos de Israel, de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide entre dois e que ruminam. Esses vocês podem comer. Verso 4. Mas dos que ruminam ou dos que têm casco dividido, são estes que vocês não podem comer. O camelo que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês, né? O arganaz, que é o coelho, porque rumina, mas não tem casco dividido, este será imundo para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido, essa será impura para vocês. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse será impuro para vocês. Então tá, vamos explicar isso aqui. Em se tratando dos animais terrestres, Deus deixou um critério para você saber se você pode comer ou não. Ele já falou aqui, ó, não pode comer ou pode comer, tá? Então, presta atenção aqui para você entender. Ó, tem aqui minha mão, tá vendo? Vamos fingir que eu sou um animal. Escolhe um animal aí para você. Quem escolhe um animal? Ninguém quer escolher um animal? Vamos fingir que eu sou o porco aqui, tá? Que eu vou tomar banho daqui a pouco, não tomei banho. Não tomei banho ainda, né? Hoje. Então eu sou o porco. Ó, o porquinho, ele tem o casco dividido, certo? Certo ou não? Certo. Tem ou não tem? Tem. O porco ele tem um casco fendido. O porco rumina? Não, o porco não rumina. Então o porco não é um animal que nós podemos comer. É um animal imundo, tá? Ah, mas por que que não pode? Porque o porco, assim como outros animais, ele é um animal lixeiro, tá? Então, se você gosta de carne de porco, pergunte-se a si mesmo se você comeria um urubu. Alguém já comeu um urubu? Não, né? Não. Urubu. O porco é um urubu. Então, o nome diz porco, né? O porco é um urubu. O porco é um lixeiro, tá? Então, ele se alimenta de porcaria. Não é uma carne saudável para a gente comer. Aí alguns dizem, olha, mas o porco meu foi criado em cativeiro. Amigo, não tem problema. Se Deus falou que não é para comer, é porque faz mal, né? E tanto é que faz mal que existe uma doença que chama cisticercose. Alguém já ouviu falar? Mais conhecida como a doença do bicho do porco na cabeça. Já viram falar dessa doença? Não. Depois você procura, você pode pesquisar na internet, tem muita coisa sobre. Cisticercose ou doença do bicho do porco é uma doença causada por um protozoário que se chama cisticerco. Esse protozoário cisticerco não. Cisticerco é o nome da doença. Mas é um nome, um protozoário e ele vem do porco, tá? E da carne do porco. E aí esse protozoário ele entra no corpo da pessoa e ele vai subindo pela corrente sanguínea e para no cérebro. No que ele para no cérebro, ele começa a se alimentar do cérebro da pessoa. E a pessoa vai morrer, tá? Porque tirar um bichinho daquele ali, né? Fica se multiplicando ali e a pessoa morre. A pessoa morre vegetando muitas vezes, tá? É uma morte terrível. Saber que você tem um. Imagina as dores de cabeça, saber que você tem um bicho na sua cabeça, né? Comendo da sua carne. Por quê? A carne do porco não é a carne própria para ser comida. Por isso que Deus falou: olha, eu vou liberar alimento carne. Primeira coisa, use com moderação, né? Não é pra você se lascar na carne, ir no rodízio todo dia. Vou no rodízio todo dia, né? Você vai cavar a sepultura com os dentes, né? Depois vai cair duro aí e não vai ter o que fazer por você.
Então não é para a gente comer igual louco, mas Deus ele falou, ó, esses alimentos aqui, a carne tem alguns tipos que vocês podem comer. Qual é? Os que têm casco fendido e ruminam. O boi, ele tem casco fendido, não tem? E ele rumina, então a carne de boi você pode comer. Cabrito, tem a carne fendida, não, a unha fendida. E ele rumina também, ó. Ruminar é aquele negócio que o bicho fica lá, né? Pode comer também, tá certo? Então esse é o critério, né? Tudo bem até aqui? Uma pergunta? Podemos para o próximo? Pode. Podemos então para o próximo. Vamos lá então. Vamos ler o verso 9, o 10 e o 12. Eu vou ler aqui o verso 9. Agora os animais aquáticos, né? De todos os animais que há nas águas, vocês podem comer o seguinte: todos os que têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios. Esses vocês podem comer. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivo que há nas águas, esses serão abominação para vocês. Vocês devem considerá-los uma abominação, não comam da sua carne e abominem o cadáver desses animais. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas será abominação para vocês. Então, o critério para a gente saber qual peixe que a gente pode comer é o seguinte: o peixe tem couro? Não pode comer. O peixe tem escamas? Pode comer. Então, por exemplo, um peixe que eu gosto bastante, de vez em quando eu como, tilápia. É um peixe que não tem escama, né? É bem gostoso também, né? E detalhe que a carne de peixe é uma das carnes mais saudáveis que tem, né? Então, às vezes a pessoa, mas eu não consigo ficar sem carne. Tudo bem, é uma transição, né? Você vai pedindo para Deus mudar, né? Mas carne de porco não é uma opção, tá? Não é uma opção. E aí, aqui vai falando, né? Dos animais, né? Continua falando ali sobre esses animais. No verso 13 a 19, também continua falando, tá? Vou ler aqui, ó. Das aves, essas vocês abominarão. Não se comerão, serão abominação a águia, o urubu, a águia marinha, o milhano, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, ó, abutre, ó. Abutre não pode comer. Por quê? Porque é um lixeiro. Abutre é urubu, tá, gente? A cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa, o morcego, né? Ah, mas e camarão? Eu posso comer? Camarão também não, tá? Camarão também não. Camarão é um lixeiro do mar, também conhecido como barata do mar, né? Detalhe que se você cair uma pessoa morta ali, o camarão vai se alimentar da carne da pessoa, vai entrar dentro dela, vai comer ali, porque o camarão é um lixeiro. Ah, mas e se não cair nenhuma pessoa morta, né? O camarão vai se alimentar de tudo quanto é porcaria que tiver ali. Se eu jogar uma fralda ali, cheia de cocô, é um lixeiro. Então, se Deus falou, ah, mas é gostoso, pode até ser. Mas existem outras coisas que são muito boas, né? Que a gente pode comer, né? Então, Deus não é um estraga-prazer. Quando Deus fala assim, meu filho, não coma, é porque é lixo, tá bom? É lixo. Simples assim, né? É lixo. Ah, mas eu gosto de um churrasco. Sim, pode comer carne de boi, né? Só não vai comer todo dia, né, abençoado? Que aí você vai acabar morrendo de infartando aí. Tudo bem até aqui, então? Alguma dúvida? Tudo bem? Um Sim. comentário? Tudo bem. Então, é isso, né? Agora vamos ler aqui na tela, porque não quero também passar muito tempo do estudo, né? E aqui é o 6, né? Por que não devemos usar bebidas alcoólicas, fumos e outras bebidas estimulantes, né? Lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz assim, ó. Não sabem vocês que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? De novo, essa ilustração de que nós somos o quê? Templo de Deus. Espírito Santo de Deus habita em nós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo, né? Algumas pessoas têm medo, né? Falam assim, então eu não posso fumar porque Deus vai me destruir. Eu não posso beber porque Deus vai me destruir. Não.
Ó, tem dois tipos de ação de Deus. Tem dois tipos. Tem aquela que é da vontade de Deus e tem aquela que não é da vontade de Deus, mas apesar de não ser da vontade de Deus, envolve meu livre-arbítrio. Então, por exemplo, eu posso abrir espaço para Deus entrar na minha vida e me transformar, me libertar dos vícios e tudo mais, do pecado. Beleza, mas eu posso também fechar a porta do meu coração e nunca ser transformado por Deus. É escolha minha. E por mais que não seja a vontade de Deus, Deus permite. Por quê? Porque Deus é justo e ele também é amor, ele não vai obrigar a gente a nada. Então, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá por quê? Porque ele permite que venham as consequências, né? Ô, Júnior, você gosta de carro, né, rapaz? Eu vi quando eu fui na última vez na sua casa, aí eu vi uns Need for Speed, né? O Gabriel também, né, Gabriel? É, Homem que não gosta de carro é raro, né? Imagina que você ganha aquele carro ali, um Porsche, uma McLaren, né? Aquele carro top, né? Mas nem precisa, né? Pode ser um carro popular também, né, Júnior? é, De graça até injeção na testa. Imagina, você vai pegar o seu carro, aí você vê lá a gasolina é 5 conto, aquele posto é R$ 2. Só que você sabe que a gasolina é adulterada. Você vai colocar lá o seu carro, a gasolina lá? não, Não, por quê? porque vai estragar o carro, né? Vai estragar o carro. Você percebe que muitas vezes a gente se preocupa com o carro, com a casa, com o PlayStation 5, com o PlayStation 4, mas não se preocupa com a nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso, né? Você vê? Então, se a gente cuida de um carro, muito mais a nossa saúde. Perder um carro é ruim? É ruim, mas perder a saúde e a vida é péssimo. Nós só temos uma vida, né? Então, por Sim. isso que nós não devemos usar bebidas alcoólicas, fumos e outras bebidas estimulantes. Quando eu falo bebida estimulante, tá aqui, né? Exemplo, energético, né? Coca-Cola, essas coisas não é bom, não é próprio pra gente ficar tomando, né? Porque vai cafeína, café, né? Ah, mas eu sou viciado em café. Peça para que Deus te ajude a tirar isso, porque faz mal, tá? Não vou ficar entrando em detalhe aqui, se você quem quiser, né? Mais informação sobre isso, né? Pesquisa, eu posso passar mais material. Mas o café, o que que ele faz no nosso organismo? Ele rouba energia. Ele pega a energia que você tem no seu corpo e joga no cérebro. Ele estimula, ele estressa o seu cérebro, né? Aumenta a pressão. Café não é bom, né? Café é péssimo para a saúde. Ah, mas eu vi um estudo que café é bom. Pode ter uma coisa boa e 20, 30 ruim, tá? Tô falando que o café de todo é ruim, mas é mais coisa ruim que tem ali do que coisa boa. Às vezes alguém fala assim, mas tem um flavonoide lá. Pode até ter, né? Mas não é um alimento próprio a gente estar tomando, porque ele é estimulante e, portanto, ele desgasta o nosso corpo, né? 7, né? O que a Bíblia declara em relação ao casamento, né? Vamos abrir aqui, ó. Pedir para duas pessoas abrir aí, pelo nosso tempo. Uma abre em Efésios, aí o restante presta atenção aí, tá? Efésios 5, 22 e 25. Ou podemos ler também, né? Dá tempo, eu acho. Vocês querem abrir aí? Efésios 5, 22? Querem ler aí? Efésios 5, 22 e o 25. Pode ler? É Pode. 5:22, né? É o É, lar cristão? Marido e mulher? isso. Isso aí, O né? verso 22 e depois o 25, tá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor. Aí agora o 25, né? Uhum. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o que está dizendo aí? Que um deve se guardar para o outro, né? Ser fiel ao outro, isso envolve a pureza, né? Do casamento, sem traição, obviamente. Mas muito além disso, né? A esposa deve o quê? Sujeitar ao marido como o próprio Cristo, né? Como ao Senhor, como a Cristo.
Mas o marido, para que isso seja uma realidade, ele tem que amar a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você vê que é um ideal alto, né? O marido, ele tem que amar a esposa assim como Cristo ama ele mesmo. Então tem que amar assim como Deus ama, né? É fácil isso ou não? Ou é difícil? O que vocês acham? O que vocês acham? É fácil ou difícil viver dessa forma? Tão Às quietinho, vezes a ouve. gente não. A gente não é maldoso. Como é que é? Não ouvi nada. Às vezes as pessoas não amam nem a pessoa mesmo, porque às vezes a É, gente não tem nem amor. verdade. Verdade, ó. Tem um outro texto aqui, aí vamos voltar para falar desse, ó. O Mateus 19, 8 e 9. Eu vou ler aqui, ó. Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Então, pessoas hoje separam, né? Ah, não é o plano de Deus, né? E quem se separa, salvo pela traição, adultério, está cometendo adultério, né? Então, se eu separar, por exemplo, da minha esposa hoje, porque eu quero, né? E ela não me traiu, eu estou cometendo adultério, né? Por que isso, né? Porque o plano de Deus é que a relação homem e mulher seja uma relação tão íntima que represente a relação dele conosco, né? Então, por que às vezes parece tão difícil, né? Porque nós nos encontramos longe de Deus. Porque quando a gente está perto de Deus, isso se torna uma realidade. Eu passo a amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. Veja que o amor de Cristo pela igreja por nós, né, é um amor que é muito grande. Por isso que lá em Efésios fala que para a gente ir compreendendo, né, digerindo o amor de Deus, a profundidade, a largura, a profundidade, que é muito grande. Então, isso é um processo diário. Cada dia é para eu amar a minha esposa, o meu esposo, mais e não menos, como acontece. Sabe por quê? Porque aonde Deus está, 1 João 4:8 fala assim, que Deus é amor, né? Então, aonde Deus está, existe amor. Aonde Deus não está, não existe amor. Tudo bem? Então, o marido deve amar a esposa, assim como Deus ama ele mesmo, como Cristo amou a igreja, e por consequência disso, a mulher se submete ao marido, né? Você vê que é um pelo outro, né? Esse é o plano de Deus em relação ao casamento. Muito bonito, né? E pode ser realidade na minha e na sua vida. Basta a gente querer permitir que Cristo entre na nossa vida. Pergunta 8. Que princípios da Bíblia estabelece em relação a vestuário e joias, né? A Bíblia fala disso? Vestuário, joias? Sim, fala. Vamos ver aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 3 ao 5. Abre aí na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 3 ao 5. Abre aí na sua Bíblia. 1 Pedro está no finalzinho da Bíblia, tá? Você vai voltando Apocalipse, você tem as cartas de João, né? Aí vem Pedro. 1 Pedro 3, verso 3 e 5. Quem achar aí, quiser ler, pode ler, tá? Achei. Pode ler? Pode. Verso 3 ao 5, tá? Tá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Você tá lendo Bem, 1 Pedro ou segunda? 1 Pedro, 3. primeira, é, 1 não, Pedro tô lendo um, 3. peraí, 3, o quê? Do 3 e 3, o verso 3 ao 5. 3 ou 5. Ah, li errado mesmo, É, desculpa. de boa. É, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato
de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ativiaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Muito bem, né? Então, esse texto está falando aí da questão de adorno, né? Correntes, brincos, joias em geral, pulseiras. O cristão não precisa disso, sabe por quê? Porque o cristão ele não está preocupado em ficar chamando atenção demais ali para sua aparência, né? Mas o importante é a aparência exterior. Lógico, o cristão ele não deve andar relaxado, né? Ele deve andar bonitinho, bem vestido, a mulher bem vestida também, maquiagem, esse tipo de coisa, não é errado, tá, gente? Não, não é errado, né? O problema é que nós muitas vezes cometemos excesso, né? Homens e mulheres, né? Usando roupas que chamam demais atenção para o corpo, né? E às vezes leva até o outro a pecar, cobiçar, né? O que não deveria. Então, a gente vê isso bastante, né? Tanto homens quanto mulheres, o quê? Com vestimentas, né? Quase andando pelado na rua. Vê ou não vê, gente? Sim, Vê, não vê? Vê, às vezes, aqueles homens andando pelado na rua, mulher também, né? Não é o plano de Deus. Por quê? Porque uma vez que a pessoa está em Cristo, o mais importante é o que tem dentro, né? E eu não vou ficar levando as pessoas a cobiçar, né? O meu corpo, né? Então, é muito importante ter modéstia, né? Se vestir bem, de maneira elegante, de maneira bonita, mas não ficar chamando a atenção de todo mundo que passa na rua pro meu corpo, né? Um decote decotado demais, que dá para ver tudo, né? Um vestido decotado demais, os homens roupa muito apertada, né? Como tá falando aqui no verso 4, ó. Mas que a beleza esteja no interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor da parte de Deus. Vamos ler o outro texto ali, ó, 1 Timóteo 2,9. Abre lá. 1 Timóteo 2, verso 9. Pode ler? Aham. A mulher cristã. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouros ou de pérolas, nem com roupas caras. É interessante que aqui, muitas mulheres, elas falam assim, puxa vida, né? Parece que a Bíblia é machista, né? Porque só fala da mulher, né? Não, muito pelo contrário. Isso aqui que tá falando vale para todos, tá? Por que que aqui tá falando da mulher especificamente? Muito simples. Olha, desde que o mundo é mundo, a mulher, o inimigo ele procura fazer com que a sensualidade que a mulher tem, né? Seja algo ali que faça as pessoas, né? Nossa, uau! Então você vai ver um filme, né? Sempre tem aquela mulher bonita, né? E todo mundo, nossa, né? Você vai ver. É até interessante que fizeram um estudo que, quais são as revistas que mais vendem, né? Então, você quer fazer uma revista vender, é só colocar uma mulher bonita na capa. Vai vender, tá? Vai vender. Aí, por exemplo, o homem, se você colocar o homem na capa, vai vender bem menos, né? Bem menos. Segundo aquela pesquisa, se você colocar uma foto de um animal, a revista vai ser mais atrativa do que a foto de um homem, né? Então é interessante isso, porque uma foto de uma mulher bonita impressiona tanto a mulheres quanto a homens, né? Então existe essa estratégia desde sempre, né, de você ver, ou você pode ver essa cultura nossa, que não é só hoje, né, do cultuar o corpo da mulher, né? Você vê muito mais garotas de programa do que garotos de programa, né? Por quê? Justamente porque existe esse culto ao corpo, à sensualidade da mulher, tá certo? E isso aqui vale para ambos, tá? De joias, enfeites, adornos. A nossa vestuário, ele tem que ser tal que ele não desonre a Cristo. Que as pessoas não olham e vejam alguém ali
que está simplesmente sem conteúdo, né? Você já conheceu uma pessoa assim? A pessoa é uma pessoa muito bonita, usa aquelas roupas apertadas, cheia de joia, o corpo assim, mostra o corpo, tudo. Só que você conversa com a pessoa e não tem conteúdo. Então, Deus não quer que a gente seja assim. Você pode ser uma pessoa muito bonita, pode ser uma pessoa arrumada, mas tem que ter conteúdo. É isso que está falando o texto, tá bom? Que nós temos que focar no conteúdo. Uma última coisa interessante é que se você for olhar em questão de joias, né? Toda vez que as joias aparecem na Bíblia, elas aparecem num contexto onde o povo de Deus estava desviado da vontade de Deus, tá? Então, brincos, argolas, pulseiras, esse tipo de joias, né? O povo ali usava no momento que estava o quê? Desviado, né? E o chamado de Deus é, ó, tira isso aí, né? Arranca essas coisas fora de você, se reconsagre, volta para mim, né? Então, é muito importante entender isso. Ficou alguma dúvida nessa parte? Um comentário? Ficou? Pode falar, gente. Se ficou alguma dúvida, pode falar com um comentário, concordo, não concordo. Até o que a gente falou aqui, concordo com isso, não concordo com aquilo, pode falar, tá? Estão quietinho hoje, então. Tá dando para entender o que eu tô falando? Tá sim, Matheus, tá dando pra entender sim. Dando para entender. Então, isso aqui, gente, ó, é muito importante entender isso. Não são regras, mas princípios, tá? Princípio é aquilo que nos motiva a fazer algo, né? Deus não fala assim, ó, não usa brinco, não usa joia porque não pode usar. Não, Deus explica o porquê, né? Explica porque que ele não é da vontade dele que a gente esteja usando esse tipo de coisa, tá bom? Roupas apertadas, já falamos disso. Então, Deus ele mostra o princípio por trás da coisa. E quando ele fala assim, ó, não faça isso, não se vista assim, é porque ele tem um propósito com aquilo, tá certo? Que aquilo não é bom pra gente. Muito bem, né? Quais são as orientações bíblicas sobre o convívio cristão, né? Eu vou ler aqui então, ó. Eu vou ler primeiro Efésios 4:25. Pode ficar de boa aí, vocês. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Nosso tempo está estourando, né, já, né? Efésios 4:25. Mais 5 minutinhos, a gente está encerrando. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, nós devemos viver de maneira verdadeira. Mentira não é uma opção para o cristão. Até porque nós já falamos aqui, né? Quem é o pai da mentira? João 8:44 fala que o pai da mentira é o diabo. Então, se eu vivo uma vida de mentira, eu sou filho de quem? Do diabo. Então, por isso o texto fala assim, ó, por isso, deixando a mentira, que cada um fale o quê? A verdade ao seu próximo, né? Efésios 4:25. Um livro antes, nós temos o livro de Gálatas, que também tem um princípio muito importante aqui para a gente, orientação para o nosso convívio, né? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então, à medida que eu ver uma pessoa no erro, eu tenho que orar por ela, pedir orientação para eu poder ajudar, mas eu tenho que também vigiar para eu não cair junto, né? Tem uma pessoa que disse uma vez para mim, eu nunca esqueci, se você não pode ajudar a pessoa, não se joga no poço junto com ela. Isso é muito importante, né? Então, eu tenho que orar pela pessoa, entender que o auxílio, a ajuda vem de Deus, mas sempre que possível também tenho que estar disposto a estar ajudando essa pessoa a vencer o pecado, a animar, né? Essa pessoa, né? Tá certo? Então, vamos lá que tem mais 2 perguntas aqui. O que a Bíblia ensina sobre o modo cristão de se posicionar em relação às autoridades, né? Eu vou ler aqui só o Romanos 13:1-4. O que a Bíblia fala sobre isso, né? Como é que um cristão vive em relação às autoridades, né? Romanos 13:1-4, ele diz assim, ó, abre aspas, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem,
e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, não tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Então vamos entender esse texto aqui. Esse texto está falando aqui, esse capítulo aqui da Bíblia, está falando o seguinte, que eu, como sendo cristão, eu tenho que respeitar as autoridades, né? Então eu tenho que ser um cidadão que siga as leis dos homens. Não posso ficar roubando, matando, cometendo práticas, né, erradas, né? Eu tenho que, né, entender que a autoridade ela foi instituída por Deus. Claro, as autoridades são falhas, né? E pessoas que possam estar ali também são falhas. E não quer dizer que Deus aprova tudo, tá? Não é isso. Mas imagine se não tivesse polícia. Imaginou um mundo sem polícia? Se já é difícil tendo polícia, sem polícia, então piorou, né? Então é nesse sentido que a Bíblia está falando aqui pra gente que quando a gente vive uma vida correta, a gente não tem medo da polícia, né? É, alguém aí já passou a polícia e fica, meu Deus, né? Sinal que alguma coisa tá errada, né? Pessoa que tá devendo, né? É até a frase, né? Quem não deve não teme, né? Mas o que que acontece? Eu não posso simplesmente obedecer tudo que os homens falam, né? As autoridades humanas falam, né? E existe um importante princípio aqui, ó, que está lá no livro de Atos 5:29. Eu vou ler aqui pra gente, ó. Atos 5, verso 29. Eu vou ler aqui, tá? Disse assim, ó, 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Então, o que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? A Deus, tá? Então, se em algum momento alguma autoridade falar assim, olha, você tem que fazer isso, isso vai contra a palavra de Deus, vai contra a vontade de Deus para nós temos que ficar sempre com a palavra de Deus, tá? Então, isso é importante. Temos que ser leais às leis dos homens, desde que elas não firam a Bíblia Sagrada, tá? Porque autoridade nenhuma pode se opor, né, aos princípios da palavra de Deus. Autoridade nenhuma pode exigir que a pessoa vá contra a sua consciência, né, a qual ela tem ali na Bíblia, né? Então isso é muito importante. Se a autoridade se posiciona de maneira contrária à palavra de Deus, eu tenho que ficar sempre com a palavra de Deus, tá certo? Tudo bem até aqui? Sim. E aí, para a gente finalizar, né? Que aspectos da sua conduta, só para você pensar ali, né? Não precisa falar, não, se não quiser. Mas que aspectos da sua conduta de vida precisam ser renovados por Jesus? Eu, quando falei aqui, eu pensei na minha vida, né? E a gente tem sempre coisas que a gente quer que de Jesus renove. Veja que aqui não é eu que faço a transformação, é Jesus que renova, né? E aí eu queria perguntar para vocês, como é que Jesus faz essa renovação na nossa vida? Como é que Deus transforma a nossa vida? Qual é a maneira que ele usa? O que vocês acham? E aí? Qual a maneira que Deus usa para transformar a minha vida? O que vocês acham? Transformar a minha e a sua vida, né? O que vocês acham? Vocês estão quietinhos hoje, hein? É o sono? Nós estamos terminando já. A última parte aqui. Vocês querem falar? O que vocês acham aí? Como é que, como é que Deus usa para transformar a minha e a sua vida? Como é que ele faz? Quais são, quais são os meios, né, para Deus transformar a minha e a sua vida? O que vocês acham? Gabriel, Júnior, Simone, Nicolas. O que vocês acham aí? Para a gente viver isso que nós falamos aqui, como é que Deus age na nossa vida? Não precisa brigar, não, viu, gente? Um de cada vez. É, e vai transformando nossos hábitos, por exemplo. Sim, verdade. Sim, verdade. Quer comentar mais uma coisa? Deus faz uma transformação dos nossos hábitos, é verdade.
Mas o poder para isso, ó, tá aqui, ó, na imagem, ó, na ilustração aqui. Qual que é? A Bíblia. É a Bíblia e a oração, ou seja, a comunhão. Não adianta eu querer ter uma vida transformada sem ter comunhão com Deus. E, gente, isso é muito interessante e intrigante. Satanás, ele coloca todo tipo de dificuldade para você não ler a sua Bíblia. É impressionante. Parece que você abre a Bíblia e aí vem um monte de coisa, né? Parece que você abre a Bíblia, todo mundo te chama, todo mundo te liga, vem aqui. Impressionante, né? Na verdade, é o inimigo que não quer, que ele sabe que a fonte do poder de Deus está aqui, ó, estudando a Bíblia e orando. Então, quando a gente vai orar também, nós... Então, precisamos tomar uma decisão. A quem nós vamos servir? A Cristo ou a Satanás? Né? Essa tem que ser nossa decisão. Né? Tem que ser nossa decisão. Qual que tem que ser o nosso compromisso de fé, né? Aprender mais sobre a importância de ser o templo do Espírito Santo, tendo hábitos saudáveis e uma vida equilibrada, conforme a Bíblia ensina. Para eu ter uma vida equilibrada e tudo mais, ó, preciso de tempo com a palavra de Deus, né? Eu falei para um grupo de pessoas, né, adolescentes, eu falei com eles sábado passado, eu falei para eles assim, falei, olha, a gente tem tempo para tanta coisa, né? Num dia, a gente tem 1.440 minutos. 1.440 minutos nós temos. Quase 1.500. 5 minutos é muito pouco ou é muito tempo? 5 minutos. É muito tempo ou pouco? Pô, Pouco? Quem acha que é muito? Quem acha que é muito 5 minutos? Não, né? 5 minutos é bem pouco tempo. Mas por que então que a gente não para 5 minutos que fosse para ler a Bíblia? Prioridades. Ah, mas a minha vida está destruída, meu casamento está destruído, eu não tenho mais felicidade, não amo mais essa mulher, não tenho mais paciência com nada, vivo xingando todo mundo, vivo sem paciência. Quanto tempo você está separando para Deus na sua vida? Ah, mas Deus não me ama, não sei o quê. Já viram isso aí? Ah, Deus não me ama, Deus não me ama. Como é que Deus ele vai falar com você se ele está na sua gaveta? Se você deixou ele lá na gaveta da sua vida, né? E eu também, né? Então Deus está aonde nós deixamos que ele esteja na nossa vida. Se ele fica para lado de fora, né? Ele vai ficar lá. Então a importância, gente, a gente todo dia, ó, ter tempo, ó, para a Bíblia, ter tempo para orar. Ah, mas eu não gosto de ler, não tem problema. Lê um capítulo da Bíblia e ora. Tenha comunhão com Deus, é só assim que você vai transformar a sua vida. Algumas pessoas falam assim: ah, mas eu não consigo esse negócio de não comer carne de porco, eu gosto muito. Ah, mas eu não consigo esse negócio de guardar sábado. Ah, mas eu não consigo, eu gosto de pular a cerca mesmo. Eu já vi a pessoa falando: olha, eu gosto de pular a cerca mesmo. Eu gosto muito de beber, encher a cara, eu uso droga. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga que está ouvindo. Para Deus isso não tem importância, sabe por quê? Porque se você e eu, ó, decidimos passar tempo lendo a Bíblia e orando, Deus faz a transformação. Agora, se eu não abro espaço para ouvir e falar com Deus, um milagre não acontece. Sabe qual é o maior milagre? O milagre da transformação da nossa vida. Esse é o maior milagre, né? E isso que nós precisamos. Nós precisamos de milagre de Deus, transformação na nossa vida. E a transformação só vem quando eu passo tempo lendo a Bíblia e orando. Como é que Deus fala comigo? Por meio da Bíblia. Como é que eu falo com Deus? Por meio da oração. Então, em outras palavras, a gente só vai ter a vida transformada por Deus se tivermos relacionamento com Ele. Tá certo? Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Esse é o nosso compromisso de fé, né? Que tem que ser. E aí eu queria perguntar, Júnior, Nicolas, Simone, Marcos, que eu tô aqui, que eu tô falando para mim também, Lucas, é o desejo de vocês viver isso? Ser templo do Espírito Santo, ter hábitos de uma vida equilibrada, ter tempo, ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, separar, ó, pelo menos ali, nem que for 30 minutos, separar todo dia a hora que eu acordar, acorda mais cedo, dorme mais cedo, acorda mais cedo, mas tenha tempo com Deus. Deus deu 24 horas, será que eu não tenho meia hora para Deus? Tá estranho isso aí, né? Então, é o meu desejo, gente. É o desejo de vocês ter esse tempo com Deus, ser transformado por Deus
ter relacionamento com Deus? É desejo de vocês? Ixi. Não é desejo de vocês, não? Sim. Amém. Sim, Apesar que nesse tempo eu tô tentando, né, ler um pouco, sabe? Nós temos que decidir. Enquanto você vai orando aqui, nós vamos fazer uma oração final. Pense na sua vida. Pense no que você quer que Deus faça na sua vida, a transformação que você precisa, e Deus quer fazer. Só que a gente precisa permitir, decidir, falar, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Amém? Então eu vou aqui colocar uma música muito. Pera aí. Essa propagandinha chata. Pera aí. Compartilhar aqui. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu diga uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Parou aí para vocês também? Parou aí para vocês, gente? Vou olhar de novo. Recording in progress. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Clama, me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora.
Amém. É o meu desejo também, assim como o seu, de ser curado por Deus, porque isso é um processo diário, né? E essa cura é contra o pecado, né? Então nós precisamos muito. Feche seus olhos, nós vamos orar agora. Querido Deus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Porque se estamos aqui hoje, se aprendemos mais da Sua palavra, foi porque o Senhor tem planos para a nossa vida, Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor começou um trabalho em nossa vida logo no dia do nosso nascimento. Foi lá que o Senhor começou a trabalhar na nossa vida para a salvação. E o Senhor tem trabalhado na vida do Júnior, na vida da Nicole, do Breno, da Simone, do Nicolas, do Cícero, da família deles, na vida do Lucas, na minha vida também. Nós somos gratos a Ti por isso, Pai, porque o Senhor jamais desiste dos seus filhos. Muitas vezes, quem desiste do Senhor somos nós. E a gente olha, mas se o Senhor quer isso, eu não posso fazer isso. Cometendo a tolice de achar que é a gente que faz a transformação na nossa vida. Isso aqui que nós lemos, estudamos, só é possível com a gente se relacionando com Cristo. Porque assim como a lâmpada, ela só produz energia se estiver conectada à energia. A lâmpada só produz luz se estiver conectada à energia. Nós também só produzimos boas obras, só temos uma vida transformada se estivermos conectados contigo. E é isso que nós aprendemos aqui hoje, Pai, que nós precisamos ter comunhão contigo, precisamos ter relacionamento. Tira, Senhor, as porcarias que tem na nossa vida, aquilo que a gente tem até vergonha de falar para o outro. Tira, Senhor, nos ajuda, remove de nós o pecado secreto, aquilo que está nos matando, os vícios, bebidas, drogas, aquilo que puder estar, alimentação errada, que o Senhor nos ajude a ter uma vida que agrade a Ti, mas isso como consequência de um relacionamento contigo. Querido Deus, coloca mais e mais amor por Jesus em nosso coração, porque se existe alguém que merece ser amado de volta, é Jesus. Se existe alguém preocupado com a nossa família, com o nosso lar, preocupado em nos transformar, esse alguém é Jesus. E Ele está aqui hoje conosco. E nós queremos, Senhor, eu quero entregar a minha vida, a do Júnior, a do Nicolas, a da Simone, do Lucas, a vida de todos nós que estamos aqui, a vida de quem está assistindo aqui em casa. Quero entregar a nossa vida com a certeza de que o Senhor recebe, Pai. E recebe para transformar a nossa vida. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e falamos, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não. Tudo é consequência de um relacionamento com o Senhor. Que o Senhor conceda a cada um de nós um relacionamento tão grande com o Senhor que a gente nunca viu nem ouviu. Que o Senhor nos ajude a ser amigos do Senhor. Essa é a nossa oração hoje, Pai. E te pedimos pelo nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe você, viu? Fica com Deus. Um abraço.